Ai, queria o café também. Pô. Ô, Luke, você avisa, né, quando for entrar? Tem que botar um enfeite na minha parede também, parece que eu tô numa nave interplanetária e vocês em casa. Já deu 31, Pedro. Muito boa noite. Este aqui é o debate da Consulta Popular, Crise Econômica e Futuro do Capitalismo. É a segunda live da organização Consulta Popular. A Consulta Popular é um instrumento político criado em 1997 e que, desde então, luta por um projeto popular para o nosso país, para o Brasil. É uma organização formada por diversos militantes, lutadoras e lutadores do povo que estão nas diferentes frentes de massa e frentes de luta do povo brasileiro. Você sabe, essa é a nossa segunda live, a nossa segunda transmissão. Começamos na semana passada. Eu sou Pedro Carrano, sou da direção nacional da Consulta Popular e na semana passada nós trabalhamos os desafios da crise brasileira, os desafios para as forças populares, e agora na live dessa semana nós vamos trabalhar justamente este, que é um tema congressual nosso, é um tema fundamental nosso. Estamos em período congressual e agora com a pandemia, claro, nosso congresso está aí mais para frente, né, na sua data, mas mantivemos esse tema importante da crise econômica, quais as alternativas, quais as saídas das forças populares. Para isso, nós convidamos aqui dois economistas, dois militantes que têm acumulado muito nesse debate. A Olívia Carolino. Boa noite, Olívia. Economista, companheira da direção nacional. Muito boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, companheirada. E também chamamos aqui o André Cardoso, companheiro nosso de São Paulo. Boa noite, André. Boa noite, Pedro. Boa noite, povo. Os trabalhos técnicos são do Lucas Botelho. E antes da gente iniciar aqui o contexto do nosso debate, como é do nosso modo, o nosso formato aqui da Consulta Popular, a gente vai pedir para os nossos dois convidados, um apresentar o outro, né? Onde milita, onde trabalha, onde está atuando, para daí a gente dar sequência ao nosso debate. O André, ele é militante da Consulta Popular desde os tempos imemoriáveis, conhecido nacionalmente pela sua disciplina na luta e no Carnaval de Olinda, faz parte do núcleo territorial em São Paulo e hoje trabalha como coordenador no Instituto Tricontinental de Pesquisa Social. Eu tenho o prazer de dividir essa tarefa com ele, estamos trabalhando junto lá no Instituto e aproveito para perguntar: e aí, André, você já tinha imaginado que a gente ia participar de um espaço da nossa organização para discutir o futuro do capitalismo nessas condições e nesse formato, assim, meio blogueirinho? Nunca me imaginei assim. Isso é o primeiro momento, muito interessante, muito importante. E é um desafio, né? Estamos se desafiando a fazer isso. E aí eu queria, então, apresentar minha companheira Olívia, que vai estar dividindo comigo essa tarefa aí da gente fazer esse debate. A Olívia é militante e dirigente nacional da Consulta Popular, né, do núcleo aqui de São Paulo, Paula Adice, e também é companheira ali do Tricontinental, né, junto comigo, como pesquisadora, né, do Observatório do Capitalismo Contemporâneo. Então, estamos no dia a dia, né, debatendo, discutindo juntos, e estamos nesse momento para fazer esse debate aí com todo mundo. Bom, é o que a gente se conheceu, eu lembrei agora, né, um pouco antes a gente estava conversando, na campanha O Petróleo Tem Que Ser Nosso, né, André, de 2009, a partir da descoberta aí das reservas do pré-sal, né, já é muito legal ter você aqui com a gente. Companheirada, antes da gente começar aqui o nosso debate, eu vou passar para a Olívia, para o André. A ideia é a gente ter uma introdução sobre o tema e depois voltar para aquilo que a gente já fez na semana passada, sua participação. Compartilhe a nossa página, comente, coloque dúvidas,
comente as questões aqui que Olivia e André vão trazer para nós. Preciso lembrar, antes da gente começar, que os nossos debates têm sido baseados nas resoluções da Organização Consulta Popular. No marco da Frente Brasil Popular, no marco de nossas lutas, temos nos posicionado na atual conjuntura, que reúne uma série de crises, a crise sanitária, a crise econômica, e temos feito nossos debates também a partir de nossas resoluções. Na nossa resolução mais recente para a militância, a gente fala aqui que a atual crise do modo de produção capitalista tem elementos de continuidade e aprofundamento da crise de 2008, que teve como epicentro a esfera financeira, alastrando-se para a produção. Entretanto, a atual crise econômica tem a singularidade de ter se iniciado na esfera produtiva e impactado a esfera financeira e o mercado de crédito. A gente vai estar recorrendo aos nossos documentos aqui, e agora eu vou chamar a Olivia para dar o start no nosso debate, e a gente está recorrendo aqui aos nossos textos, aos nossos posicionamentos, aos nossos debates da nossa militância. Valeu, Pedro. Boa noite mais uma vez, compas. A gente vai trazer aqui alguns elementos que a gente já vinha preparando para esse espaço de debater capitalismo contemporâneo no nosso seminário, né, que está, por enquanto, adiado, mas, principalmente, a gente vai compartilhar algumas reflexões que a gente faz no Instituto Tricontinental de Pesquisa Social, onde eu e o André trabalhamos, né, nossa tarefa no momento está nesse instituto de pesquisa que articula as lutas do Sul Global, né, uma das pernas da Assembleia Internacional dos Povos, e que a gente tem como uma das linhas de pesquisa o capitalismo contemporâneo. Então, para esse momento de partilha com a nossa organização, a gente pensou em como é que a gente abordaria o debate da crise, né? Então, a gente logo pensou em fazer uma formação sobre o livro 1 do Capital, a mercadoria, valor de uso, valor de troca. Vocês topam? Não, claro que não, era brincadeira, não é nada disso. Não vamos fazer isso agora, não vai ser curso de formação, vai ser uma troca de ideias sobre essa crise que a gente está vivendo, e a gente vive exatamente uma crise que a gente analisa sobre esse referencial mesmo, de entender ela como uma crise de acumulação de capital, dentro do referencial de análise marxista. A gente entende uma crise de padrão de acumulação do capital que ela está associada, articulada a outras crises. A crise ambiental, a crise política, a crise social, e cada vez mais a gente tem falado em crise civilizatória. Então, a primeira ideia que a gente queria trazer é que a gente está vivendo uma crise que, por mais que a gente tenha um acúmulo sobre essa crise estrutural, prolongada, rastejante do capital, a gente está vivendo uma crise que tende a mudar de forma estrutural o capitalismo contemporâneo. A pandemia, impulsionada pelo Covid, ela tem deflagrado a impossibilidade de manter a organização da economia mundial como a gente conhecia até então. Então, vejam, independente da origem, da mutação do Covid, é importante a gente entender que essa propagação global, ela não é natural. Tanto a extensão quanto as medidas de contenção são resultados da ação social que privatiza o excedente, socializa as perdas e precifica a morte segundo um cálculo econômico. Então, a polarização que está posta é entre salvar o povo e salvar as empresas. Nós tomamos partido nessa polarização, né, e a nossa ação principal aponta para a centralidade da política de solidariedade, né? A gente está do lado do povo. Agora, da perspectiva do próprio capitalismo, a crise sanitária e social, se não for remediada, acelera o processo de crise econômica e a gente tende a estar diante da maior crise da história do capitalismo. Bom, não vou ser eu e o André, os economistas da organização, os portadores das más notícias, né? A gente vai continuar reservando isso para os nossos compas advogados. Mas a gente vai destacar 3 elementos, 3 dimensões que a gente quer convidar vocês para reflexão. Vejam, a primeira dimensão é que sempre que a gente estudou as crises no capitalismo, a gente concebe as crises econômicas como crises cíclicas.
né? As grandes crises são inevitáveis no capitalismo, porque na base de todas elas estão as relações sociais, né, fundamentais para a valorização do capital. Então, são crises de superprodução, são inerentes ao modo de produção capitalista, que gera mais valor do que ele é capaz de realizar. Então, a crise tem um efeito de saneamento na economia para encontrar uma nova taxa de lucro, uma taxa de valorização superior da que operava antes da crise. Bom, a questão é que a gente ainda não sabe, a gente ainda não conhece o ciclo da pandemia. A gente está acostumado a discutir ciclos econômicos de superprodução, quando a crise de superprodução coincide com a crise financeira. Agora, as previsões possíveis no campo da investigação epidemiológica ainda são limitadas para as necessidades no campo da decisão capitalista sobre uma possível recuperação da crise. O que se tem de concreto, né, na análise das curvas da pandemia é a rapidez do contágio, né? A gente tem aí sites, né? O site da Bing, a gente pode subir aí o link, que dá para a gente acompanhar em tempo real, né? Desde dezembro, são por volta de 2 milhões de pessoas contagiadas, 150 mil óbitos no mundo, né? Nossos médicos populares, né, nos ajudam nesse monitoramento, né? A gente aproveita para mandar um salve para a Emília e para o Ari, que são os nossos comandantes aí na frente da saúde, e em nome deles que chegue esse nosso alô para todos os nossos companheiros que estão nessa frente, nessa linha de frente da saúde, e tem feito esse acompanhamento do que eu estou chamando de análise das curvas, né? Agora vejam, apareceu aí esse site que dá para ver em tempo real, né, a rapidez do contágio. Agora, né, essa rapidez do contágio exige o isolamento, que produz instantânea queda nas atividades humanas, com isso interrompe a produção, gera desemprego instantâneo, aumento exponencial da fome. Isso, sem os países, dá para ver nesse mapa, né, desse site que a gente compartilhou agora, que ainda não atingiu para valer os países periféricos do sul global, né? Mas o fato que a gente tem trabalhado, inclusive na nossa política de solidariedade, é que a fome já chegou nas periferias antes do Covid, né? Então, a pandemia coloca esse ineditismo de que não é o capitalismo se recuperando de uma crise cíclica, nem ao menos é o capitalismo se recuperando de uma guerra, né? Acabou de sair um artigo do Ayrton Centeno, lá do Front, no Brasil de Fato, trazendo um debate que o Front propiciou com o Fiore sobre isso, né? De como que a pandemia, ela é diferente da guerra, né? Apesar de, como a guerra, a pandemia também gera mudança de sociabilidade, descontinuidade econômica, medida de exceção. Ao contrário das guerras, as pandemias exigem que as populações sejam atingidas de forma diferencial, né? E, diferente da guerra, a gente não tem um inimigo claro, né, que gere algum tipo de convergência, de empatia em torno da defesa de um país ou de um povo contra um inimigo externo visível, né? Tem essa dimensão da pandemia contagiosa, ela apontar nessa direção do egoísmo individual, nacional, né? Essa ideia de o isolamento como um exercício da retração. Então, vejam, essa ideia, né, que a gente está dizendo, o capitalismo não está preparado, né, para superar essa ideia nem de cíclico nem de guerra, né? A gente está vivendo outra coisa. A segunda ideia é a velocidade, né? A velocidade da crise não permite que o capitalismo se reinvente, que a gente sempre tratava assim, né? Bom, as crises profundas, o capitalismo se reinventa. Em crises de padrão de acumulação capitalista, né? Como no final do século XIX, a crise do imperialismo, a própria crise de 29, em que coincidiu uma crise financeira com uma crise de superprodução, o capitalismo respondeu com uma economia de guerra, o capitalismo transitou do capitalismo concorrencial para o capitalismo monopolista, no caso da crise do fim do século XIX,
depois da crise de 29, no pós-guerra, transitou para a organização fordista. Então, vejam, são processos estruturais de mudança na organização da produção, de mudança no papel dos estados nacionais, de mudança no sistema financeiro e monetário internacional, e tudo isso leva tempo, né? Nessas duas crises anteriores, que eu estou dizendo, do fim do século XIX e a do entre guerras, foram necessários anos, né, para que essas contradições se desenvolvessem, né? Na crise atual, o quadro se agravou em questões de semana. Então, essa velocidade é uma particularidade, um obstáculo para que o capitalismo, que já vinha acumulando essa crise, se reinvente nesse momento. E a terceira ideia que eu vou trazer aqui é a ideia da instabilidade que essa crise gera, né? Esse termo de caracterizar a conjuntura internacional pela sua instabilidade já é comum no nosso campo, né? Mas aqui eu vou chamar a atenção, primeiro, para a instabilidade causada pelo fato de que essa crise atinge diretamente a produção e interrompe a cadeia global de suprimentos e de produtos. Isso está ocorrendo em todos os setores, né? As cadeias globais, elas vão sofrendo a partir do momento, vão sofrendo defasagens e paralisações a partir do momento em que os trabalhadores vão sendo colocados na quarentena, no isolamento, né? A gente fez um exercício lá no Tricontinental, talvez alguns companheiros tenham acompanhado, que foi o estudo da cadeia do iPhone, né? Aqui a gente viu, né, num exercício hipotético, que quem nos ajudou a fazer foi o Amit Toné, um companheiro nosso do Tricontinental Interregional, que foi estudar a cadeia de exploração do iPhone. Pensar quanto custaria um iPhone, hipoteticamente, se ele fosse construído num país só, e quanto custa, e ele é viável e acessível para a classe trabalhadora, porque ele tem aqui um ciclo, uma cadeia global de produção. Aí o que a gente fez? A gente foi olhar para essa cadeia global de produção e fomos olhando as datas da pandemia e a interrupção da paralisação da produção nos países envolvidos aqui para produzir um iPhone, e fomos identificando no exercício que fizemos com o iPhone, né, mas está sendo feito em nível global, exatamente essa interrupção do processo produtivo da cadeia global, né? Vejam, isso é dizendo para o capitalismo que nada vai ser como antes, nem as nossas vidas, nem a vida do iPhone. Não se produz mais iPhone como se produzia até o fim do ano passado, né? Esse foi um exercício, dá para a gente olhar ali de forma didática nos materiais do Tricontinental, mas a gente queria trazer primeiro essa instabilidade causada pelo processo produtivo, uma crise que atinge diretamente o processo de produção capitalista, como ele está organizado globalmente. A segunda é uma instabilidade causada pela crise do Estado neoliberal, né? Vejam, as cadeias produtivas mostraram um ponto muito frágil da estratégia nacional. E aí tem uma tendência à reavaliação dessas cadeias que puseram os estados nacionais em extrema fragilidade. Muitas vezes a segurança nacional num momento de fragilidade, né? Os países estão lutando agora pela produção de máscaras, né, de respiradores. Então, muitas vezes você ganhou numa direção, mas fragilizou ali a tua produção nacional, né, desses itens básicos de saúde. Então, abre todo esse capítulo sobre a crise do Estado neoliberal. Não vou esgotar esse tema aqui, mas localizar esse debate, porque até então a gente falava de uma austeridade global como uma resposta à crise. Fazíamos várias mediações com as políticas de austeridade desde o golpe aqui no Brasil, né? Agora, diante da pandemia, né, para recuperar as economias, né, alguns governos foram abandonando aquelas receitas de austeridade, né, isso tem sido uma tendência, e aquela primazia da política monetária em detrimento da política fiscal, ela sofreu um abalo
considerável. A gente vê estados nacionais utilizando o que a gente chama de política fiscal expansionista, né? Tendo gasto do governo, né? E governos, assim, de várias correntes ideológicas, né? Inclusive os mais comprometidos com aqueles preceitos neoliberais têm adotado medidas fora daquele mainstream econômico, exatamente para estimular a economia. Países como a França, a Noruega, a Suécia, a Dinamarca, a Grã-Bretanha, sei lá, né? Alguns exemplos de países que têm adotado esse tipo de programa fiscal, né? E o maior deles tem sido o dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos têm uma política fiscal que tende numa dupla função, né? Procura reativar a economia paralisada, né? Que aponta para uma depressão, e por outro, do ponto de vista político, essas políticas fiscais servem para antecipar uma situação de caos social, de miséria, de fome, de barbárie, que necessariamente os trabalhadores estão sendo empurrados, né? E diante da qual foge do controle das autoridades, né? Que não seja a repressão, a coerção, e cada vez, né, que se mostram insuficientes diante do grau de violência, de miséria e de fome para a qual os trabalhadores estão sendo empurrados. Né? Então, a gente tem essa ideia também de que a direita nos países, os setores mais conservadores, já perceberam a situação e estão se antecipando, né? Estão se antecipando a essa situação de caos social e acelerado empobrecimento. Né? Agora, né, esse capítulo sobre fim dos estados neoliberais, né, coloca essa discussão, será que vem aí um novo dirigismo estatal, né, será que essa é uma tendência? Né? De modo geral, a gente tem trabalhado com a ideia que a tendência aponta, né, que é mais Estado, mais políticas fiscais para os países centrais e austeridade severa dos países periféricos. Né? Tem um economista que chama isso de neoliberalismo punitivo, né? Que é o que vai vir aí para o sul global, uma onda de austeridade, mais rigor fiscal, endividamento, né? Então vamos lá resgatar nossos materiais da dívida, nossos materiais, porque vem, né, aí no horizonte mais um ciclo de endividamento dos países do sul global, e a gente resgata aí nosso histórico de luta contra as dívidas aqui na América Latina. Terceira instabilidade que eu vou aqui só pontuar é a instabilidade causada por uma nova onda da financiarização. Né? A gente pode até dizer que na história do capitalismo, o capital financeiro sai fortalecido nas crises de hegemonia capitalista global. Né? Mas o que a gente tem visto é que, para evitar um colapso, os bancos centrais do mundo inteiro estavam reduzindo permanentemente as taxas de juros e provendo dinheiro barato, agravando a crise em vez de superá-la. Né? Depois o André vai explicar esses temas melhores para ver como a gente chegou, onde a gente chegou. Só quero pontuar, né, esse momento agora, né, de que, para reverter a falta de liquidez, né, o Fed dos Estados Unidos, além de cortar a taxa de juros, né, tem aberto linhas de crédito de bilhões de dólares, né, a taxas baixíssimas, a bancos, né, da Austrália, do Brasil, do México, entre outros, e é uma metáfora de como se fosse assim um helicóptero, né, ali jogando dinheiros, né, para conseguir ter uma figura do que é essa emissão de dinheiro, de dólares no mundo. Né? Isso vai nos levar a uma outra onda de financiarização, né, diferente daquela dominância financeira dos estados capturados pelas finanças que a gente entendia até então. Né? Tem texto sobre isso lá no site do Tricontinental, tem um texto lá do Apocalipse Now, que recupera essa ideia do helicóptero, que eu fiz com o Nicolás,
E eu também queria recomendar o texto do Leitinho, que está no caderno de debates da consulta, também sobre essas questões da financiarização. Fica aí a indicação de leitura. E por último, só pontuar para não me alongar, a instabilidade causada pelo futuro do dólar, né? Abre-se aí um outro capítulo sobre a hegemonia dos Estados Unidos, né? Lá na Tricontinental, o Vijay Prashad, que é o nosso coordenador global, ele tem trazido um pouco a ideia da emergência de um mundo bipolar, da China como fábrica do mundo, e a gente tem acompanhado esse debate, né? Mas é um debate que, vejam, por mais que já estava em curso um esforço paulatino de chineses, de russos, europeus, de tentar aumentar a autonomia do sistema dólar, né? O dólar, de fato, opera 90% das transações mundiais, né? Seguem sendo em dólar. Todas as propostas de plano de recuperação da economia, de novo plano Marshall, tudo é ainda financiado em dólar, né? E o dólar, depois da crise de 2008, assumiu um novo poder, né, naquela ideia de hegemonia do dólar forte, que é o poder da informação, né? Está centralizado no país emissor de dólar, né, nesse poder de senhoriagem internacional que os Estados Unidos têm para o meio circulante, para as trocas globais, que os dados, né? Então, além de ter a maquininha de impressão do dinheiro, os Estados Unidos têm a possibilidade de, por meio dos dados, não só do Google, do Facebook, mas os dados bancários, né, imprimir a sua supremacia e bloqueios muito mais sofisticados, né? Fica aí umas localizações de debate que a gente não quis esgotar, mas só localizar os debates para a gente abrir aí um roteiro de estudo e reflexão sobre o que é essa emergência de um novo capitalismo com essa crise. Eu queria também recomendar como estudo, né, o site do Front, o Instituto de Estudos Contemporâneos. Lá tem um roteiro de estudo sobre capitalismo financeiro, financiarização e rentismo. Dá para a gente clicar lá e continuar no âmbito da formação, aprofundando essas questões. Por enquanto, eu passo para o André, para a gente ver os antecedentes dessa tormenta que a gente está vivendo e ver como que aos trancos e barrancos a gente chegou até aqui. Muito bem, Olivia, esse é o começo da fala da nossa companheira, essa é a segunda live da Consulta Popular. Estamos tratando aqui do tema crise econômica e quais as saídas populares e qual o futuro do capitalismo nesse momento de uma crise que não é de eixo curto, como a Olivia trouxe para a gente. Olivia Carolino vai voltar aqui, agora a gente vai chamar o André, só antes daquela saudação importante aqui para a nossa companheirada que está, como sempre, acompanhando bastante. A Juliane Furno, economista, saudação aqui, está assistindo a gente. A Consulta Popular de Piracicaba, aquele alô, aquele abraço para a companheirada. O Rafael Tiba, de São Paulo, também mandou mensagem. Mandem vocês também. A Ana Carolina Vasconcelos, já estava bastante com a gente no debate anterior. Ela é de BH, do núcleo Corangola. A consulta de Presidente Prudente. Ninguém fique bravo comigo se eu errar alguma vírgula, algum nome, por favor. Campina Grande, na Paraíba, também está presente aqui conosco, e acompanhada de Ananindeua, no Pará, também escrevendo. Mandem suas questões, mande o seu núcleo, mande o seu local aí, a consulta popular e os movimentos populares aí do campo do projeto popular presentes. O MTD, Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras por Direito, já mandou uma saudação aqui para a gente também. André, sem mais delongas, é contigo, meu. Vamos lá, obrigado, Pedro. Muito obrigado, Olivia, foi um ótimo pontapé, uma ótima caracterização aí da natureza da crise. E aí eu vou partir um pouco desse debate mesmo que a Olivia vem para tentar construir esse pano de fundo, né, que a gente entende do que é essa crise que a gente está vivendo hoje. Né, o que é ventilado e muito colocado, né, na televisão, nos jornais, é que essa crise que a gente vive, ela tem como único elemento, como único fator e fonte a epidemia do coronavírus, a pandemia
né, que a gente está vivendo. E um pouco do que a gente tenta resgatar como Instituto Tricontinental, em parceria, né, com grupos de estudos e acompanhamento da conjuntura econômica, no GEACE, é tentar mostrar esses elementos, né, que vão para além da aparência de que a crise é só por conta da pandemia do coronavírus. Né? Então, nosso objetivo é ir para a essência, é olhar qual é o pano de fundo, né, o que nos trouxe hoje. E de forma breve, eu queria colocar uns pontinhos, porque a Olivia já conseguiu contribuir, né, otimamente aí com os elementos, mas só um pouquinho do resgate, né, do que nos trouxe aqui. E é esse resgate olhando um pouco a crise de 2008. Eu acho que é ali que a gente tem que olhar e começar a construção, né, para entender o que a gente vive hoje, né, ali um momento como esgotamento, né, de um ciclo econômico, né, um ciclo de acumulação do capital, como a Olivia bem colocou, né, então o que seria esse esgotamento, né, de um ciclo de acumulação do capital? É a incapacidade, né, dos capitalistas de gerar lucro. Né, esse é o objetivo principal do capitalismo, esse é o objetivo principal dos capitalistas, é a geração de lucro. Né, e você vê ali essa incapacidade, né, pelos elementos que a gente pode aprofundar e estudar em outros momentos, né, desses determinantes do que levam à crise, mas é daí que a gente parte. Né, então é uma crise de 2008 que se inicia no sistema financeiro, então ali, né, com a crise subprime, né, que falam, né, que seria o estouro da bolha, né, a bolha imobiliária que acontece nos Estados Unidos, mas ela se inicia no sistema financeiro, se desdobra para uma crise do crédito, para então cair na economia real. Né? O que seria cair na economia real? Então é uma crise que atinge a indústria, que atinge o setor de serviços, que atinge o setor do comércio, né, que equivale, se atingir esses setores, é o aumento do desemprego, né, um desemprego desenfreado, é a queda, né, da renda, né, dos trabalhadores, é daí que surge, então, todo esse processo. Né, todo o momento que a gente vive dessa crise, né, que ela colocou aí como rastejante e prolongada. Eu lembro que em 2009, né, o Campo Popular, a gente fez uma cartilha, não sei se está na internet, a gente pode resgatar ela, tentando fazer essa discussão, né, falar o que é a crise que a gente está vivendo, é uma crise em L, né, que vai cair e anda de lado, é uma crise em V, que vai cair e sobe rápido, uma crise em W. A gente fez muitas discussões, né, e agora, com o momento que a gente está vivendo, ele volta, né, volta à tona para a gente colocar esse debate. Né. E aí, naquele momento, né, o que os principais estados, né, países, nações fizeram para tentar salvar aquele momento capitalista foi injetar, né, os recursos, foi injetar dinheiro no setor financeiro, no sistema financeiro, né, que a gente fala é dar liquidez para o sistema financeiro, e isso, né, foi inflando esse sistema financeiro, e aí entra um pouco do que a Olivia também já trouxe sobre esse aumento aí da financiarização, né, uma nova onda que vem, né, um pouco desse processo. Bom, dessa crise de 2008, eu queria destacar com vocês 3 desdobramentos, né, que se arrastam até hoje, né, que vai culminar até na crise aí do coronavírus. Né, quais são esses 3 desdobramentos? O primeiro desdobramento é uma corrida tecnológica, que a gente chama. Então, com o esgotamento do processo de acumulação do capital, né, então, com as formas de organização da indústria, as formas de organização do trabalho se esgotaram, né, da acumulação do capital, você começa a assistir uma corrida tecnológica, ou seja, uma corrida por novas formas de acumulação do capital. Então, os capitalistas, as grandes multinacionais, tentando buscar como recomeçar esse processo. Então, como eu reorganizo o meu sistema de produção? Como eu reorganizo os trabalhadores? E quais formas que vai operando a partir dessa corrida tecnológica? A primeira questão das reformas trabalhistas que a gente vê. Então, é retirada de direitos. O que a gente assistiu pós-golpe, né, com muita força, né, da retirada de direitos no Brasil, isso acontece no mundo todo, né, que é dentro desse processo de reorganização, né, da forma de organização do trabalho, e isso diminuindo custos. Diminuir custo é diminuir, né, o valor da força de trabalho, né, para o capitalista conseguir se apropriar ainda mais dentro dessa corrida tecnológica. Outro processo é achar novos meios a partir das novas tecnologias. A gente chama aí economia da digitalização, economia de plataforma, nessas novas tecnologias que vão tendo uma importância, e é a partir delas que a gente vai, que os grandes capitalistas, né, as multinacionais vão buscando também formas de recomeçar esse novo ciclo que a gente não observa, né, mas é a busca que eles têm feito por isso. Então a gente olha a China,
né, construindo, né, o 5G, né, então a gente estava no 4G, agora ela consegue uma tecnologia de 5G, e nessa disputa os Estados Unidos tentando também buscar esse 5G, não conseguindo buscar esse 5G, vai fazer o quê? Vai tentar medidas, né, de conter esse crescimento da China. Aí eu entro no segundo desdobramento, que seria a guerra comercial. É um outro desdobramento que a gente tem, né, desse momento da crise, né, que vem da crise de 2008 e vem se dobrando até hoje, que a partir dessa guerra comercial, que é a partir de você não ter mercados consumidores, então as empresas não conseguiram vender seus produtos por conta da crise que está alastrada pelo mundo, começa uma disputa de proteção nacional. Então você começa a taxar as importações para evitar que certos produtos entrem no seu país. Então uma guerra comercial é que vai se acelerando. Um pouco quem discutiu isso no Tricontinental é o dossiê número 7, né, as guerras comerciais, né, e o capital e o capitalismo, né, que a gente está discutindo com o companheiro, com o economista da Índia, né, o Patnaik, né, que ele vem trazendo um pouco esses elementos, o papel dos Estados Unidos nessa guerra comercial. Bom, e por último, né, desses desdobramentos que a gente assiste da crise de 2008 para cá, é essa ascensão do neofascismo. Né, então, o esgotamento aí das formas de democracia liberal, né, por conta de que o capitalismo, por conta do neoliberalismo, não conseguir manter as suas políticas e, ao mesmo tempo, responder às pressões, né, do povo, dos trabalhadores, ela precisa aumentar, ter um Estado mais repressor. Né? Então, esses são os 3 grandes desdobramentos que a gente tem de pano de fundo, né, antes de entrar nos antecedentes mesmo do que a gente assiste agora, da corona crise. Né? Então, o grande pano de fundo é a crise de 2008, que traz uma corrida tecnológica, um processo, né, de guerras comerciais e uma ascensão do neofascismo. Isso até um pouquinho antes aí do corona crise. Bom, e como que está, né, quais são, olhando já, então já cheguei em 2019, né, como é que está o momento, né, um final de 2019 para entrar em 2020, né, que a gente poderia chamar que é o silêncio que precede o esporro, né? Porque em 2019 a gente começa a assistir um certo otimismo, né, uma certa expectativa de que as coisas vão melhorar, né, no final ali de 2019, tá se costurando para assinar, que foi assinado em janeiro de 2020, um acordo China e Estados Unidos, né, que os analistas falam, ó, vai arrefecer então a guerra comercial, há uma possibilidade, há uma condição da gente voltar a crescer. O Banco Mundial então fala, ó, o mundo vai crescer a 2,5% o PIB deles, é baixo, perto do que era necessário, mas ainda assim tem um crescimento. E olhando para o Brasil, é um otimismo muito maior, né, porque seria um crescimento aí que os analistas, né, todos os economistas aí do governo colocando, a gente vai crescer a 3%. Por quê? Porque a gente tem aplicado as políticas de austeridade, essas políticas que retiram direitos, isso é loucura, as políticas que retiram direitos vão dar uma condição de crescimento melhor para o país. Então, esse é um pouco o que a gente tem desenhado ali antes, né, de entrar 2020, mas aí, nesse momento, tem 3 grandes pauladas, né, 3 grandes acontecimentos que acontecem, que culmina aí no que a gente está hoje. Que eu queria também falar brevemente para a gente partir para uma discussão geral com todo mundo. Né, a primeira grande paulada já se dá no dia 3 de janeiro, né, que é o assassinato, né, pelos Estados Unidos do general Soleimani, né, iraniano, em território iraquiano. Então, esse é um momento ali que já toda a expectativa positiva, né, todo aquele otimismo que tinha, quebra, entra um processo de instabilidade, os Estados Unidos mata o principal general do Irã, e aí cria essa expectativa de, pode ser que a gente vai entrar numa terceira guerra mundial, né, há um grande temor mundial, né, que isso consegue ver, então, os mercados de ações, o preço do barril do dólar vai lá para do barril do petróleo vai lá para cima, todo mundo fala, vai ter uma terceira guerra mundial. Com essa terceira guerra mundial, a gente vai ter uma escassez da produção de petróleo e isso vai prejudicar tudo. Né? Isso é o primeiro elemento, ele foi contornado rápido. Né? Parece que faz tanto tempo, né? A gente já está nesse processo de quarentena, né? Mas foi em janeiro, mas foi contornado rápido, né? Conseguiu arrefecer as tensões entre Irã e Estados Unidos, mas foi o primeiro elemento que falou, não vai ser bem assim. Né? Então, todo adeus ao otimismo, né, que começa nisso. A segunda paulada, que aí é a principal que a gente vive hoje, que a Olivia também já analisou bem, que é a epidemia,
né, do novo coronavírus que se inicia na China. Então, esse é o momento que tem essa explosão inicial, né, no dia 23 de janeiro, né, quando a China faz o confinamento social, né, a necessidade de confinamento para impedir o contágio. Né, então, com esse confinamento para impedir o contágio, você represa o quê? Você represa também a produção e o consumo. Né, então, aí você já tem um elemento que toca também na economia, de uma certa incerteza, né, mundial, de falar, ó, a China parou a produção, porque precisa conter o contágio, precisa salvar as vidas, mas parando a produção e o consumo, sendo um dos maiores países produtores e consumidores, né, o que isso vai gerar, o que isso vai impactar os outros países. Então, a partir daí, do dia 23 de janeiro, a gente já olha o sistema financeiro se movimentando e buscando ativos ou formas de ter maior liquidez dos seus recursos. Né? O que isso significa? Falar, em vez de eu ter um ativo, uma ação de uma empresa que produz X, produz um tênis, né, eu vou tirar essa ação desse daqui e vou comprar uma ação do título dos Estados Unidos. Por quê? Porque é mais seguro. Porque nessa crise que pode vir a acontecer, eu sei que os títulos dos Estados Unidos vai manter, né, porque é o imperialismo e vai manter o dólar. Então começa a ter essa corrida, nessa movimentação ali, né, no início de janeiro, essa incerteza de, será que vai sair da China, né, será que vai impactar os outros países? E aí é no dia 11 de março, né, que a OMS, então, ela anuncia, que fala, é uma pandemia, então que ela coloca como pandemia, que tem a loucura, né, disparada e geral no sistema financeiro, de agora quebrou tudo, então tem quedas, né, geral no mundo, né, por conta desse processo, né, que a gente vê, então, é uma disparada do pânico do sistema financeiro, por uma corrida por títulos ou por liquidez. O que é o liquidez? Né, ir atrás daquilo que me dá o dinheiro mais fácil na mão. Então, em vez de eu ter um título, eu preciso correr atrás de um título do governo, ou não só título do governo, eu preciso ter dólar. Eu quero ter dólar na mão, então eu vou ter que vender tudo, e aí é um efeito, né, é um efeito bola de neve, vai caindo uma queda atrás da outra, que vai levando esse processo, né, que a gente vive hoje, né, e é essa corrida pelo dólar, o que faz? Faz com que o preço do dólar suba. Né, o preço do dólar subindo faz o quê? Faz que as dívidas que são precificadas em dólar também subam. Então, tá novamente para uma crise de crédito. Então, não que a gente está numa crise de crédito, mas ela vai apontar para essa crise de crédito. Falar, com as dívidas aumentando relacionadas ao dólar, é esse processo que pode chegar a acontecer. Né? E qual que é a ação, então, dos governos, dos estados, rapidamente falar, a gente precisa colocar medidas que salve, que evite esse estouro agora do sistema financeiro, que foi gerado ali, então, iniciou com a parada da produção e do consumo, então fala, preciso parar esse processo do sistema financeiro. E aí a aplicação, né, de dólar, de jogar dinheiro no mundo, né, o FMI lançou ontem uma nota falando, né, os recursos que foram colocados só no setor financeiro. Então, dos principais países, né, dos bancos centrais da Europa, dos Estados Unidos e da Inglaterra, colocaram nesse período 6 trilhões de dólares só no sistema financeiro. Então, para dar liquidez, para falar, não quero. Está aqui grana, eu vou manter vocês. Então, essa é a segunda grande paulada. E aí a terceira, grande acontecimento, né, que eu estou falando aí de paulada, é a crise do petróleo. Né, o que é essa crise do petróleo? Foi os principais produtores em torno da OPEP, né, no nome então da Arábia Saudita e a Rússia, olhando aquele processo que eles estavam vivendo, né, já do início ali, final de janeiro para fevereiro, falar, a China não está consumindo petróleo, então a China já reduziu em 25% o consumo de petróleo. Então a gente tem um excesso de produção, né, a gente está com uma superprodução de petróleo e com isso está caindo o preço do barril do petróleo. Então ele estava ali no começo do ano em $70, né, já estava chegando em 40, 50, 40 dólares. A Arábia Saudita chega na Rússia e fala, vamos tentar fazer o quê? Vamos tentar cortar, parar de produzir, diminuir a nossa produção para segurar o preço do dólar e a gente conseguir manter nossos custos, nossa rentabilidade. O que a Rússia diz? A Rússia chega na Arábia Saudita e fala, não, vou continuar produzindo e vou continuar, né, nesse processo que eu estou de objetivo aí de tentar quebrar a produção do petróleo nos Estados Unidos. A Arábia Saudita, OPEP, com essa negação,
qual é a resposta dela? Falar, tá bom, já que você não vai parar de produzir, então eu vou aumentar a minha produção e vou jogar o preço do petróleo lá embaixo, para quê? Para quebrar você e pegar o seu mercado. E aí, então, a gente tem esse segundo disparada de pânico, né, no setor, no sistema financeiro, né, que o preço do dólar, então, vai lá para 25, né, $25 o barril, né, do petróleo, então, que gera um processo de crise com excedente, né, fenomenal da produção de petróleo, com consumo reduzido, né, por conta de todo esse processo que a gente está. Então, esse é um terceiro elemento que gera todo esse conflito, né, que a gente está vivendo de crise. Então, o que é essa crise atual que a gente vive? Que ela é um desdobramento, né, de 2008, mas que tem como principal esses dois elementos, né, eu coloquei 3 pontos aqui, que seria primeiro do Irã e Estados Unidos, mas esse se amenizou, e aí os 2 outros, que seriam as incertezas do coronavírus, as incertezas de projeções, não tem como fazer projeções, né, o que vai ser, quando vai voltar a produzir, não se sabe quando vai voltar a produzir. Então, essa grande incerteza, e o outro olho que a gente tem que estar voltado para a questão do petróleo, para a crise do petróleo, né, esse excedente de produção de um dos bens mais estratégicos do sistema capitalista. E, desculpa, André, uma questão aqui, ainda na tua fala, né, e esse tema que você traz aqui do conflito do início do ano, Estados Unidos e Irã, no Oriente Médio, hoje não tem aparecido tanto nas conjunturas, mas não foi um fato pequeno, né, no sentido de que, inclusive, depois os Estados Unidos vêm a sofrer militarmente uma primeira reversão no Iraque, no Oriente Médio, como ele não havia sofrido nesses 20 anos de ocupação, né, então, um elemento bastante importante também trazendo para o campo militar e da geopolítica, e uma coisa que a Olivia sempre traz nos debates, como o imperialismo também, ele se agudiza na sua agressividade nesses momentos de crise, né, Olivia? Quer dizer, isso também traz uma postura imperialista mais agressiva, né, vamos dizer assim. Não, exatamente, Pedro. A gente parece que está tão longe, né? Porque é isso, nessa conjuntura tão dinâmica, cada dia é uma coisa nova. Você escreve um texto hoje, amanhã já são novos dados, fala, o PIB vai cair 1%. Aí hoje sai outros 1000 estudos que falam que vai cair 5%. Aí você reescreve, tem outro. Parece que está lá atrás, mas não, tem toda uma influência. Né? Tem todo o papel ainda e toda a discussão também das sanções, né, dos Estados Unidos, né, no período do corona crise, né, que ela mantém contra o Irã, contra a Venezuela, contra Cuba e assim em diante, né, é absurdo. Né, mas só para terminar então a fala, a gente partir para essa discussão, eu queria olhar um pouco para as medidas, né? Então, olhando desses desdobramentos, é coisa bem rápida, né, para o Pedro ficar tranquilo aí, a gente conseguir, né, ficar no tempo. O nosso pessoal que está impaciente aqui, várias questões na linha que vocês estão traçando, com certeza. Então, rapidamente, em linhas gerais, falar um pouco das medidas. Eu não vou detalhar as medidas, falar das medidas, mas como atua. Né, como que atua. Então, olhando primeiro, né, em âmbito mundial, né, esse fortalecimento dos estados, Estado nacional, né, um pouco do que a Olivia colocou aí, as políticas fiscais expansionistas. Né. Então, esse fortalecimento do papel, ele tem 3 grandes movimentações. Né, o primeiro movimento é salvar o sistema financeiro. Então, isso que eu coloquei é dar liquidez, né, injetar recursos, né, para evitar uma crise de crédito. O segundo é salvar as empresas, né, através do sistema financeiro. Então, eles usam também o sistema financeiro, jogando recursos para dar crédito, capital de giro, para conseguir pagar os fornecedores, e assim vai. E, por último, manter a renda e o emprego. Né? Então, também tentando injetar recursos que mantenham o confinamento, isolamento em determinadas partes, isolamento social. Né, para você conseguir manter esse recurso a partir também de contrapartidas de evitar desemprego, de evitar a demissão. E no caso brasileiro, né, e passando também rapidamente, né, o que a gente observou foi uma resposta lenta, muito lenta do governo brasileiro, né, do governo Bolsonaro, por quê? Pela prisão que ele está em ainda defender, junto com o Guedes, defender as políticas de austeridade. Então, as políticas de corte de gastos, corte de investimentos. Então, por conta dessa necessidade de manter as políticas de austeridade, ele teve uma resposta muito lenta. Mas ainda assim, a partir de pressões, então, da sociedade, coloca medidas, né, que a gente começa a ver, então, o Estado tentando
ter um papel mais ativo, né, com toda uma pressão da sociedade, né, para dar conta disso. Mas ainda assim, retirando direitos, então ele, das várias MPs, sempre tenta colocar um elemento que coloque alguma reforma, né, trabalhista, que coloque, né, o trabalhador em condições piores, né, e olhando do que ele injeta também de recurso, né, para os trabalhadores, tanto informal como da formalidade, né, tem um estudo da Unicamp, eu não sei se eu coloquei o link, mas eu posso mandar para vocês, que eles fazem uma projeção dessas medidas de quanto ele vai retirar de recursos. Então, mesmo com os recursos que é colocado, né, para os trabalhadores, elas não contêm a recessão e ainda pode gerar uma maior recessão no futuro, porque retira do mercado, né, quase 8 bilhões de reais que poderiam estar na circulação no processo tentando incentivar. Então, um pouco isso do que a gente observa, né? Dentro das medidas do governo ainda há uma defesa de volta da austeridade, né, além das bizarrices, né, que vem falando, né, no campo da saúde, mas olhando para o campo da economia, defesa, né, da volta de políticas de austeridade o quanto antes. Falar, a gente tem orçamento de guerra, tem que liberar recursos agora, mas a gente não pode perder o foco de que tem que voltar essas políticas de austeridade. E está aí onde a gente vai ter uma grande disputa, né, com o governo de colocar uma disputa aí do campo popular, numa frente mais ampla de como a gente consegue manter essas medidas e ampliar para os trabalhadores, né, que dê condições de a gente passar por esse período que a gente vive nesse momento da crise, mas ainda dentro de uma crise toda maior do capitalismo. Bom, isso aí eu passo a bola de novo para a Olívia. Interessante, André, quero tabelar desse final da tua fala também aqui com a Olívia e também com algumas perguntas que vêm chegando para a gente bem interessantes. O Helder de Paula, Olívia, ele traz a questão de que ele percebe uma série de países tomando medidas que a gente pode classificar como de caráter keynesiano, mas se pergunta, e no Brasil, dada a nossa condição dependente, dada a atual correlação de forças, a gente sabe que medidas favoráveis à população demandam aí poder, organização, força para sua aplicação. Como que a gente está vendo isso? E a Luma Vitório entra mais no programa para as forças populares, perguntando da questão da taxação das grandes fortunas e também como que a gente está vendo do outro lado essa aplicação por parte do governo Bolsonaro da carteira verde-amarela, precarização, etc., né? Mas tentando sintetizar nossa turma preocupada com quais seriam as medidas de natureza popular, mas aonde que elas encontram entrave na nossa condição, na nossa situação atual política, né? Muito bem, compas. Vamos bater uma bola aqui, eu e o André, sobre as medidas do governo Bolsonaro. A gente também tem um texto sobre essas medidas, o acompanhamento delas, que foi organizada pelo nosso companheiro Luiz, lá da Trico. Acho que também a gente pode compartilhar aí para servir de insumo nesse debate. Mas, resgatando a nossa live anterior sobre a crise brasileira, a gente vive um momento no Brasil com uma delicadeza muito grande, né? A gente tem ali um momento em que a gente tem uma tarefa de desgastar o governo Bolsonaro e atuar numa contradição intraburguesa, né? Isolar o bolsonarismo e atuar nessa contradição da burguesia. As medidas estão sendo disputadas nesse sentido, né? Nessa luta intraburguesa. Mas a gente queria dizer que a gente está no jogo, né? A gente está no jogo. A nossa questão é que as nossas medidas, né, a gente sempre vinculou as nossas propostas de país à força social. E a luta da esquerda e a força social estavam vinculadas a movimentos de massa, a organização do povo, a movimentos de rua, grandes marchas. E agora a gente está ressignificando essa organização popular, né? Mas o que eu queria colocar, né? Significando nesse sentido, né, compas? Em tempos de pandemia, de isolamento, né? As ações qualificadas que a gente tem que ter para não abrir mão desse que é o nosso princípio, a organização popular. Vejam, nesse sentido eu quero dizer, as saídas da crise, né, necessariamente é um debate sobre o futuro da classe trabalhadora, né? Para além daqueles nossos debates de futuro do trabalho, né? É o futuro da classe trabalhadora, em última instância, a defesa da vida, né? Da classe trabalhadora ficar viva.
né? Então, é muito difícil a gente pensar com parâmetros que a gente pensava há pouco tempo atrás, né? Como se a gente estivesse se preparando para voltar ao normal, né? A gente não vai voltar ao normal, não vai ser mais nada como era antes, e o normal era o problema, né? O problema do capitalismo é que agora está tendo uma evidência maior com essa crise, né? A nossa questão é que a gente tem uma questão muito concreta, né? É que as nossas iniciativas, né, de saídas para a crise, né, o Projeto Brasil Popular, que agora está de cara nova, pode ser acessado aí na plataforma, a plataforma emergencial das duas frentes, Brasil Popular e Povo Sem Medo, né, acoplado à plataforma emergencial com a política de solidariedade, a iniciativa da economia de Clara e Francisco rumo a uma nova economia, os 16 pontos da Tricontinental com a articulação com a Assembleia Internacional dos Povos, o próprio Programa de Renda Básica Universal, né? É um conjunto de medidas, né, que o nosso campo tem trabalhado, estamos disponibilizando nesse momento da crise, para mostrar que a solução do capitalismo não vai se resolver com mais capitalismo, né? Se nada será como antes, cabe a nós não deixar de imaginar um mundo, imaginar e lutar para um mundo, né, sem exploração, um mundo que a gente vai estar preparado para enfrentar pandemias, né, e fazer a crítica do neoliberalismo junto, né, acompanhada cada vez mais com uma crítica radical ao capitalismo, né? Então, na síntese que a política de solidariedade tem nos trazido e tem nos convidado, né, de entre a comida e a panela levar a política junto, que a gente, a partir desse debate, se inspire, politize esse processo e leve essa crítica radical ao capitalismo junto nessas medidas necessárias de salvar a vida da classe trabalhadora. Lembrando que em 5 minutos aí hoje, com o fato da demissão do ministro Mandetta, ministro da Saúde, teremos aí panelaços em todo o país convocados também pelas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo. Nossa live vai atravessar tudo isso, vamos ter que bater panela aqui também. A companheirada está elogiando muito, Olivia e André, a biblioteca atrás de vocês, os cartazes revolucionários. Eu sei que eu estou destoando um pouco, mas eu estou com a nossa camiseta aqui da organização. E eu estou aqui no meu gabinete de crise, está um pouco improvisado, peço desculpas, mas a próxima a gente vai também montar um cenário bonitinho. Quero falar aqui, mandar um abraço para o Miguel Braz, do Ceará, sempre com a gente, o Miguelito. De lá também, de Fortaleza, o núcleo Krupskaya está aqui conosco. O movimento das mulheres camponesas, né? Presença aí das lutadoras do povo muito forte nas nossas lives. Enfim, lutadores, militantes de vários movimentos, de várias regiões do país participando aqui no nosso debate, querendo saber contribuições interessantíssimas que não vamos poder vencer hoje, mas que a Olivia e o André estão disponibilizando documentação ali nos comentários, a gente está colocando para a turma aprofundar os seus estudos. E só trazer uma pergunta aqui, não vamos conseguir respondê-la, mas interessantíssima, do Leonardo Severo, que também imagino que tem texto no nosso caderno de debates, esse mais recente, onde ele fala, né, com essa injeção de capitais aí no marco dos países, dos bancos, das economias, e essa queda de produção que a gente está vivendo, né, André, como se isso pode, perguntar ele, trazer aí um surto, uma crise inflacionária, se somando às várias dimensões da crise que a Olivia e o André têm trazido, né? De qualquer maneira, eu quero voltar para você, André, a gente está chegando perto da nossa conclusão, você possa dar mais um pitaco aqui no nosso debate, mais uma saudação, daí eu volto para a Olivia, a gente vai encerrando aqui a nossa segunda transmissão. Essa é a Consulta Popular, nossa segunda transmissão, toda quinta-feira você vai ter debates nesse nível aqui, para a militância e para as forças progressistas. André. Bom, camaradas, queria agradecer, é um ótimo debate mesmo, e não se encerra, né? Essa pergunta aí final é para deixar um gostinho e falar, não dá para responder, porque vai longe, mas é bom, é gostoso, e a consulta tem se desafiado, tem se colocado, né, nesse momento aí congressual, né, nos cadernos de debate, de fazer essa discussão, né, fazer esse aprofundamento. E a gente, como Instituto Tricontinental, quer se somar nesse processo, tem se somado nesse processo,
né? E aí eu deixo o convite para todos vocês, né, que estamos para lançar aí um concurso de ensaios, né, ensaios tricontinental, nada será como antes, né, projetando aí o futuro, pensando, tentando explicar um pouco a realidade, que é um momento que a gente coloca os nossos militantes, a gente se desafia a produzir, a construir textos, ou a produzir poemas. Então, o espaço que a gente quer abrir ali no Instituto Tricontinental, na nossa página, não só na nossa página, mas também dividir com os companheiros, né, dos outros continentes, aí da Ásia, da África, de toda a América Latina, qual é essa nossa produção, né, qual que é as saídas que a gente tem construído coletivamente. Então, deixa aí o convite para toda a companheirada poder estar com a gente também, fazendo se desafiando, né, e se jogando na busca aí de saídas, né, de entendimento do que é o que a gente está vivendo hoje, e também uma teoria do futuro, né, produzindo o que a gente pensa, né, para o nosso futuro pós corona crise e derrubada aí do capitalismo. É isso. Obrigado. Muito legal, André, obrigado. Olha que legal aqui, o Francisco do Conselho Pastoral dos Pescadores está presente conosco, o MAB de Rondônia, a Andréia Roseno da Silva de BH, tem um pessoal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e a Consulta Popular do Rio Grande do Norte, no geral, está marcando presença aqui. Olívia, queria a tua consideração final aí, vamos dizer, muito formal, né, mas esse apontamento, essa mística e sempre essa elaboração para a militância. Compas, a gente já vinha vivendo numa sociedade que estava exaurida, sufocada pela exploração do capitalismo, e agora a gente está num momento de disputa por respiradores artificiais que não tem para todo mundo, em casos graves de respiração, então parece que a gente está cada vez mais sufocado, mas respirem. Queria trazer essa mensagem que a gente tem a possibilidade de respirar e, melhor, de conspirar, de respirar com o outro, porque a gente faz parte de uma organização, porque a gente está na luta política, a gente não vai arredar pé da luta com o confinamento, está todo mundo convocado para as ações de solidariedade, para a política de solidariedade, e a gente acredita na saída da crise coletiva e no protagonismo popular. Por isso que esse momento nós somos os portadores da defesa da vida diante de uma crise tão agressiva. Os ouvidos devem estar mais abertos para esses nossos debates e o nosso desafio é traduzir essas nossas elaborações na luta popular, no trabalho popular, pela defesa da vida, pela defesa de um projeto popular pelo Brasil e cada vez mais pela defesa de um pensamento crítico que nos permita transformar cada um de nós e a sociedade todinha. Pátria livre! Venceremos! Pátria livre! Venceremos! Pátria livre! Venceremos! Muito bem, gente, os trabalhos dessa nossa transmissão são de Lucas Botelho, a gente teve hoje com a Olívia Carolino, com o André Cardoso, quadros da nossa organização Consulta Popular, com a tarefa aí de trazer para a gente esse debate da economia. Eu sou Pedro Carrano, também estou com a Olívia Carolina, da Direção Nacional da Consulta Popular. E para você que está conhecendo o nosso debate, a Consulta Popular é uma organização política, existe desde 97, com inserção e construção, junto com movimentos populares como o MAB, o MST, o MPA, o MMC, etc. E lutamos todos por um projeto popular para o país. Um projeto alternativo da classe trabalhadora, que nesse momento de uma janela histórica de crise, esse projeto se coloca, assim, como uma alternativa de poder e de construção nesse momento. A gente agradece muito o pessoal do MPA, Movimento dos Pequenos Agricultores, esteve aqui conosco, o pessoal de Toledo, do Paraná, são vários comentários, mas temos certeza que todas as quintas-feiras, na nossa transmissão, no nosso debate político, na nossa conjuntura, vocês estarão aqui conosco. Obrigado, até a próxima e vamos aí bater panela, vamos pedir o fora Bolsonaro aí, vamos desgastar ainda mais esse governo neofascista e antipopular. Até a próxima. Obrigado, Olívia. Obrigado, André. Obrigado, Lucas. Obrigado quem esteve conosco aqui. Tchau, tchau, gente. Tchau, compas. Obrigado, Pedro. Obrigado, Lu.